Amém. Linda canção, meu irmão. Grandioso és tu. Amém. Linda a canção da harpa cristã. Abre suas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo de número 5. Glória a Jesus. Muito feliz, né, com mais uma ação do nosso evangelismo. E eu, meditando com o Senhor, né, na hora do evangelismo, eu vendo aquele tão bonitinho, né, aquele folhetim, qual é essa hora que eu fiz? O folhetim. E eu vendo o nome de Jesus, né, dentro do coraçãozinho meditando. E o nome de Jesus, o que ele nos lembra? Salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E o próprio significado do nome de Jesus é salvação. Glória a Jesus. Eu estava meditando, né, isso, pensando que verdadeiramente só Jesus salva, só Jesus cura, só Jesus liberta, só Jesus é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda majestade pelos séculos dos séculos. Amém. Não é verdade? Vamos ler a palavra do Senhor, livro do Apocalipse, capítulo de número 5. Todos acharam? Leiamos a palavra. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono do livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus, e de toda a tribo, língua, povo e nação. Glória a Jesus. Texto bem forte. Sabemos que o livro do Apocalipse tem diversas interpretações, um livro muito difícil, né, de você interpretá-lo, mas Deus colocou essa mensagem no meu coração. E antes de estar ministrando, eu queria falar um pouco sobre esse escritor desse livro, né? Todos sabem que é o apóstolo João, um apóstolo, um personagem bíblico, a qual eu admiro muito, né? Porque quando a Bíblia ela nos fala de multidões, ela está falando de 5.000 para cima. Quando a Bíblia nos fala de discípulos, ela está falando de 70.
quando ela nos fala de apóstolos, está falando de 12. Quando ela nos fala dos 3 que eram mais chegados, né, com Jesus, ela está falando de apenas 3, né, que é Pedro, Tiago e João. Mas quando a Bíblia fala daquele a quem Jesus amara, mais amava, ela está falando do apóstolo João, um homem que conquistou o coração do Mestre, e com isso ele teve um grande privilégio dentro da sua história, dentro da sua caminhada, dentro do Evangelho, né? Um homem que é autor de 5 livros da Bíblia, o seu Evangelho escrito diretamente para a Igreja de Cristo, as 3 cartas dele, louvado seja o nome do Senhor, e o livro do Apocalipse, né, que é a maior revelação que o Senhor nos deixara para a Igreja de Cristo Jesus. E a Bíblia, a história vai nos dizer que logo após a morte de Cristo, a Igreja dá prosseguimento, né, logo após, aliás, a ascensão de Cristo, a Igreja dá o seu procedimento, né, com a descida do Espírito Santo, os apóstolos vão levando o Evangelho de Cristo. Mas chega cerca do ano 95, depois da era cristã, né, onde a igreja estava sendo perseguida demais, o templo de Jerusalém já tinha sido destruído, né, porque foi no ano 70 depois de Cristo, o templo de Jerusalém, as cidades de Jerusalém foram totalmente destruídas, né? E todo o povo cristão, aqueles que não foram mortos, como todos os outros 12 apóstolos, os 11 apóstolos, somente João, né, dos apóstolos, ele foi preso, ele foi exilado, até tentaram acabar com sua vida, até tentaram matar ele, martirizar ele, mas o Senhor não o permitiu. E João então foi largado, foi exilado em uma ilha chamada Patmos, louvado seja o nome do Senhor, onde ficavam os cristãos que estavam ali cativos, né, presos numa ilha isolada. Ela fica, hoje em dia, né, ela fica localizada próximo ao Iraque, se não me engano, agora dá uma falha na memória, acho que é Iraque, Turquia. Ela fica localizada na região da Turquia, essa ilha de Patmos, isolada, é onde João, né, junto com todos os seus irmãos, seguidores de Cristo, da seita de Nazareno, que é o chamado na época, estavam exilados por amor a Cristo, por amor ao Evangelho de Jesus. E foi ali, na ilha de Patmos, onde o Senhor Jesus, ele se revela a João, já no fim da sua carreira, no fim da sua vida, né? João já velho, já esperando apenas que o Senhor levasse. Creio eu que depois de tantas maravilhas que João viu, né, e presenciou com Jesus Cristo, creio eu que ele já estava até orando para Deus o levar, porque ele já estava no final da sua vida, no final da sua carreira. Todos os seus amigos, apóstolos, que seguiram com ele, né, que presenciaram todas aquelas maravilhas que Cristo fez, já tinham ido no Senhor, já tinham fechado seus olhos e já tinham aberto eles na eternidade com Cristo Jesus. Por isso, eu creio que João ali já estava ali orando ao Senhor para que o levasse, para que o tirasse dessa terra de pecadores e o levasse para a eternidade. Um homem a quem Jesus amava, um homem privilegiado, um homem que sofreu perseguições, mas que não negou a Cristo, que levou o seu Evangelho até o último dia da sua vida. E foi ali, na ilha de Patmos, certo dia, ele vai nos relatar nesse livro, né, que ele foi arrebatado nos sentidos e foi levado até a eternidade, até a glória, até o encontro do Senhor Jesus Cristo. Eu fico imaginando a cabeça de João, né, cerca de 40 anos atrás, a última vez que ele tinha visto a Jesus Cristo, né, em carne e em osso, né, porque foi assim que o próprio Cristo ascendeu aos céus, em carne e osso ainda.
Por isso o salmista, ele vai escrever no Salmo 24, né? Abre as portas de Jerusalém. Lê comigo aqui rapidamente, para a gente entendermos. Salmos 24. Glória a Jesus. A partir do verso 7, o salmista ele vai já profetizar sobre a entrada do nosso Senhor na glória, seu retorno. Por isso vão perguntar aqui, porque os anjos eles não são oniscientes, eles ainda não sabiam que o próprio Cristo estava subindo. Por isso eles vão perguntar: quem é este Rei da Glória? Vamos ler. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí uma pessoa pergunta, um anjo pergunta: quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Mas quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso o salmista já profetizara acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, já entrando no seu retorno à sua verdadeira casa, né? A qual um dia ele se despiu de toda a sua glória, de toda a sua majestade. Ele saiu do seu trono. Meu Deus do céu, estou sentindo uma graça muito forte aqui nesse altar aqui, gente. O Senhor Jesus Cristo, ele está presente neste lugar. Senhor da glória. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra dele é fiel e verdadeira, querido. A palavra do Senhor, ela diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E ele está presente aqui neste lugar. Amém. Hoje é bom sentir a tua presença, meu Senhor. É bom sentir a tua presença, meu Pai. E aí eu fico imaginando o apóstolo João, que já tinha 40 anos que ele não via Cristo, em carne e em osso. Ele vê o próprio Jesus, o seu Senhor, o seu Mestre, aquele que ensinou a ele, glorificado. Ele vai relatar como estava escrito nosso Senhor, aquele que tinha os olhos como chama de fogo, aquele que saiu uma espada aguda de sua boca, aquele que tinha os pés como um latão reluzente, que acabou de sair da fornalha, aquele que uma voz saía como uma voz de um trovão. Olha como ele vai relatar o seu mestre. E ele vai dizer que ele não suportou tanta glória e ele caiu como morto. Mas o Senhor o reergueu e disse para ele: filho, escreve tudo isso que você vai ver. Escreve as 7 cartas. E Cristo então começa a se revelar para ele, dizendo: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o que sou da vida, o que tira a vida, eu sou o primeiro e o último, eu sou o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória. Escreve isto, João. E ele começa a dizer, começa a falar para João escrever nessas cartas, que vai começar no capítulo 2, vai terminar no 3. Louvado seja o nome do Senhor. As 7 cartas enviadas às igrejas da Ásia, né? 7 cartas diferentes, para cada igreja diferente. João escreve as 7 cartas. Então, no capítulo 4, louvado seja o nome do Senhor, é um texto muito complicado, muito difícil de entender. Ele vai falar acerca do trono de Deus, ele vai falar acerca dos 4 animais que estão ao redor do trono de Deus, ele vai falar acerca dos 24 anciãos, que é representado pelos 12 apóstolos e as 12 tribos de Israel, que são os 24 anciãos. E é um texto bem difícil de você entender. Ele não conhece um pouco sobre
cultura, sobre crença judaica, é muito difícil entender o texto 4, capítulo 4 do livro de Apocalipse. E logo no capítulo 5, João vai dizer: e eu vi que estava sentado no trono, e ele tinha em sua mão direita, em sua destra, um livro escrito por dentro e por fora, e ele estava selado com 7 selos. Em Apocalipse capítulo 5, logo nos primeiros versos que a gente leu, ele vai dizer que ele viu o Todo-Poderoso dele. Quando o livro do Apocalipse ele relatar a expressão aquele que estava sentado no trono, ele é o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra. É ele que está sentado no trono. E a Bíblia vai nos relatar que João viu um livro na sua mão direita, selado e escrito por dentro e por fora. E ele disse que um anjo veio até ele e clamou em alta voz: quem é digno de abrir este livro, de desatar os seus 7 selos? Quem é digno? Não foi achado, João, nem na terra, nem debaixo dela, ninguém digno de abrir este livro. E João vai dizer que quando ele ouve essas palavras, ele chora, mas ele chora muito, é o que o texto diz. Mas por que João chora? João está numa eternidade, João está vendo o próprio Deus assentado no trono. João está vendo todos aqueles 24 anciãos, ele está vendo toda aquela maravilha, toda aquela glória, mas ele chora muito, porque o anjo disse que não houve ninguém digno de desatar os 7 selos. Creio que Deus até procurou alguém digno aqui na terra. Tanto é que no capítulo 6 de Isaías, o profeta vai ouvir Deus em um diálogo, talvez com seu filho, dizendo: a quem enviaremos? A quem há de ir por nós? Olha que ele joga no plural, ele está jogando no plural. Quem há de ir por nós? Isaías, profeta de boa vontade, ele vai dizer: envia-me a mim, Senhor. Mas ele não era digno. Por mais que ele tinha aquela boa vontade, o profeta Isaías, ele não era digno de tomar o cálice que Jesus bebeu. Ele não era digno de fazer o que Jesus fez. Ele até profetizou, ele até tentou, como tantos outros profetas. Mas Deus, a própria palavra diz que Deus, ele olhou sobre a terra e ele não viu um justo sequer. Eu creio que o próprio Jesus, ele então se levanta do seu trono, ele se despede de toda a sua glória, ele diz: eu vou àquele lugar, eu vou entregar minha vida aos pecadores, eu vou lá e vou salvar a humanidade, eu vou salvar a criação que fizemos. E ali João, a Bíblia vai nos dizer que João chora muito. Mas o anjo vai entrar com a revelação. O anjo vai dizer para João: não chore, João. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que foi morto e reviveu, ele é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. Mas por que João chorou tanto assim? Que livro era este que o anjo falava? Que livro era este que ele viu na destra do Todo-Poderoso? O que estava escrito nesse livro? Ele estava escrito o teu nome, o meu nome, o nome de toda a igreja, o nome de todos aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas.
Aquele livro era o livro da vida do Cordeiro. E se ele não fosse aberto, ninguém teria salvação. Isaías até tentou, Isaías até quis, mas Deus falou: não. Somente meu filho amado, somente o Cristo, somente o ungido do Senhor, o Messias, somente Ele, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o verbo que se fez carne. Somente Ele é digno de desatar os seus selos e de abrir este livro. Somente Ele é digno. E a Bíblia nos revela que João olha para perto do trono e ele vê um cordeiro como se tivesse morto. Louvado seja o nome do Senhor. O anjo diz que era o leão da tribo de Judá. E quando ele olha, ele vê um cordeiro, como se estivesse morto, mas estava vivo. Porque, como eu já disse aqui, Jesus nunca morreu. Ele se entregou por nós. Uma das maiores entidades satânicas, mais temida de toda a humanidade, chamada morte, ela ficou impotente diante do Mestre, diante do Rei da Glória. Ela não teve poder algum sobre ele, não teve, porque ele mesmo vai clamar em alta voz: Pai, em tuas mãos eu entrego meu Espírito, eu entrego meu Espírito. Ele, e a Bíblia vai dizer que ele expirou. A morte não teve poder sobre a vida dele, porque ele mesmo vai falar em João capítulo 10: ninguém tem poder de tirar a minha vida, ninguém tem poder, somente eu tenho poder de dar a vida e de tirar a vida. Uma das maiores entidades, ela foi impotente diante do Cordeiro, diante do Rei da Glória, uma entidade que é temida sobre toda a humanidade, sobre todos. Ela ficou impotente. Ela não pôde fazer coisa alguma, né? Não pôde, ela ficou sem poder diante do Senhor da Glória. E Ele entrega a nossa vida. Por isso João vai dizer, por isso a Bíblia vai relatar, como se estivesse morto. Porque Jesus verdadeiramente, Ele não morreu. O que morreu, o que padeceu, foi a sua carne, foi o seu sangue que precisou ser derramado para que nós tivéssemos vida. Mas a sua essência divina, ela nunca morreu. Ele é Deus, Ele não morre, Ele é Jesus, Ele é Espírito. Espírito não morre. Como eu já disse aqui, Ele é um Espírito que recebeu uma carne. Nós somos uma carne feita de pó que recebemos um Espírito. É diferente. A carne dele morreu, a carne dele padeceu, a carne dele sofreu, o seu sangue foi derramado por nós. Mas Ele, Deus, aquele que João relata em Apocalipse capítulo 1, que tem seus olhos como chama de fogo, que tem os seus cabelos brancos como a lã, que está vestido numa veste branca e resplandecente, que tem seus pés como um latão reluzente, e um cinturão de ouro corta o seu peitoral, e aquele que tem uma espada de 2 gumes. Esse Jesus, o Deus, o Criador, Ele nunca morreu, porque Ele é o Senhor da glória, porque Ele é Deus. Por isso João vai dizer, como se estivesse morto. E a Bíblia ela vai nos relatar, olha a moral do Cordeiro, que ele simplesmente vai tomar o livro da mão do que estava sentado no trono. Você pode ver aí, ele não pediu, ele foi e tomou. Olha a autoridade, olha a moral que ele ficou com o seu Pai, com o nosso Criador. Ele está aqui. Eu sou digno de abrir este livro. Eu sou digno de desatar esses 7 selos, para que o meu povo ele tenha direito à vida eterna,
direito à salvação, porque você vai ser chamado, querido. Se o teu nome não estiver escrito naquele livro, nós não teremos salvação. Por isso Jesus ainda vai abrir esse livro. Essa é uma profecia que ainda irá se cumprir. Por isso João, ele vai dizer que ele chora e chora muito. Por quê? Porque ele percebeu que se não tem ninguém digno de abrir o livro, todo o seu trabalho na terra foi em vão, toda a igreja trabalhou em vão. Por isso ele vai dizer: eu chorei. Mas tem sim. Tem um que é digno. Foi achado digno de abrir o livro da vida. Porque ele mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Está escrito: antes ele se despiu de toda a glória, padeceu na mão dos pecadores e entregou a sua vida para que todos nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, vida eterna em Cristo Jesus. E aqui vai nos dizer que logo após este acontecimento, nos 24 ancianos, que é representado, né, nas 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos de Cristo, eles se prostram com o seu rosto e adoram ao Cordeiro, juntamente com os 4 animais viventes, se prostram, e junto com todos os santos anjos, eles começam a adorar o Cordeiro de Deus, começam a adorá-lo em espírito e em verdade, e vai dizer que a Ele seja digno a honra, a glória, todo o poder, toda a majestade, pelos séculos dos séculos. A Ele, vamos ler aqui. Vamos ler o verso 9 mais uma vez, do capítulo 5. E cantavam um novo cântico, um cântico de glória, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Que coisa linda! Nós temos que entender que o nosso rei, ele vai ser aqui na terra. Essa é uma profecia bíblica. Por isso, eu até postei esse dia no Facebook uma matéria dizendo que o Mar Morto estava produzindo vida. Por quê? O Mar Morto, ele é tão salgado que ele não é capaz de produzir nenhum verme, nenhuma bactéria, de tanto sal que existe naquele mar. Por isso o nome Mar Morto. Mas a profecia de Ezequiel 47 vai se cumprindo, depois vocês podem ler. Pede direção a Deus, vamos entender esse texto. Surgiriam águas vivas e que entrariam no Mar Morto e curaria o Mar Morto. Depois vocês jogam na internet, no Google, as bolônias do Mar Morto, com o pastor João Henrique Palharim. Vocês vão ver a profecia se cumprindo. E o Mar Morto fazendo vida. Está dando peixe no Mar Morto, uma coisa que era impossível. Porque as águas estão abrindo uns buracos, umas crateras na margem do Mar Morto, e está botando água, e água doce, água cristalina, e está escoando e entrando no Mar Morto. E ela está se cumprindo a profecia de Ezequiel. Está curando o Mar Morto, está trazendo vida ao que já estava morto. Vocês podem ver isso na internet, as colônias do Mar Morto. E o Mar Morto está começando a produzir vida, por quê? A terra está começando a ser preparada para o nosso reinado milenar aqui na terra com Cristo. Porque quando a gente reinar aqui na terra, não pode ter morte. Não vai existir mais morte, não vai existir mais choro, não vai existir mais tristeza.
Por isso, a terra está sendo preparada para o nosso reino, com Cristo aqui na terra. Um reinado que será em Jerusalém. Cristo vai sentar no trono em Jerusalém. E nós vamos reinar sobre a terra durante 1000 anos. A era milenar, depois da grande tribulação. Por isso eu falo que a volta de Cristo está muito próxima. É tempo da igreja abrir os olhos. É tempo da igreja não perder tempo com coisas deste mundo. É tempo da igreja acordar. É tempo da igreja ganhar almas para Cristo. Porque de repente, pode ser daqui a um segundo, porque a Bíblia fala que é num piscar de olhos, 7 milésimos de segundo, a primeira vinda de Cristo, que é em oculto. Somente os salvos ouvirão soar do shofar. Somente os salvos. E eles desaparecerão, serão transformados, transladados, arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Essa é a primeira vinda de Cristo. Os dias que foram abreviados, que o próprio Jesus vai dizer, que se não fosse por causa dos escolhidos, esses dias não seriam abreviados. A igreja de Cristo não vai passar pela grande tribulação. Ela vai ser retirada da terra, os salvos. E quem ficar vai passar pela tribulação e pela grande tribulação. Vai passar pelo reinado do anticristo, que vai reinar sobre a terra durante 7 anos, vai governar a terra, e durante 3 anos e meio ele vai trazer a paz sobre a terra, ele vai trazer a paz em Israel, ele vai trazer a paz sobre todo o mundo, ele vai resolver o problema da fome na África, ele vai resolver todos esses problemas, e todos vão idolatrá-lo. Depois de 3 anos e meio, aí ele se vai revelar, ele vai se revelar, quando ele pôr uma estátua enorme da besta no centro da cidade de Jerusalém. Aí que os judeus vão reconhecer quem é ele, o próprio Lúcifer encarnado, o próprio demônio encarnado, e eles vão reconhecer. Vai ser aí que muitas nações vão se juntar contra Israel, porque Israel não aceita idolatria. E quando ele colocar aquela estátua no meio da cidade, os judeus vão reconhecer quem é ele. E ele, durante todos esses 3 anos e meio, ele vai convocar todos os reinos do mundo, todos os governos, todo o exército militar, para destruir Israel, destruir a menina dos olhos de Deus, o povo escolhido. Por isso é que nós temos que amar Israel. Nós não somos israelita, nós somos gentios, nós somos a igreja de Cristo, mas nós temos que amar este povo, porque eles são um povo escolhido de Deus. E quando o anticristo reunir todo o exército da terra, claro que vão ter nações que não vão se juntar a eles, mas a maioria vai se juntar para destruir Israel. E aí vai se cumprir a profecia de Malaquias, de Zacarias, perdão, quando o povo vai ficar encurralado nos pés do Monte das Oliveiras, que é quando, um pouco antes, todo o exército estiver apontando suas armas para Israel, para destruir Israel, o Senhor vai voltar para comprar o barulho do seu povo, para salvar o seu povo Israel. E quando ele pisar com seus pés no Monte das Oliveiras, vai se cumprir aquela profecia. O Monte das Oliveiras vai se fender, e o povo vai passar e vai ser salvo, e o anticristo vai ser destruído. E nós vamos vir com ele. Isso é bíblico. Nós vamos vir com ele, os santos, Jesus vindo com toda a sua glória, com os seus santos. Nós vamos vir guerrear, nós vamos vir pelejar a favor de Israel. Nós, a igreja de Cristo. E aí começa o reino milenar aqui na terra, o reino de Cristo aqui na terra, onde vamos reinar 1000 anos. Por isso é necessário, querido,
que a Igreja de Cristo acorde, a Igreja de Cristo reabre seus olhos, que possamos nos dedicar mais no Evangelho de Cristo, que possamos evangelizar mais, que possamos levar essa palavra para que outros sejam alcançados com a salvação, que outros venham ser alcançados pela graça do Senhor Jesus e venham estar aqui conosco. E um dia, juntos iremos cantar numa grande e só voz, dizer que Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, o Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória. Vamos louvar o Senhor. Coloque sobre os vossos pés. Vamos louvar ao Senhor, ao único que é digno de receber glória, poder e majestade pelo século dos séculos. Ao único que receber toda adoração entre todo o povo, língua, nação, tribo, é Ele, Jesus, a salvação para a humanidade. Vamos adorar a Deus. Eu também não combinei nada com o meu amigo, mas eu creio que Ele vai me dar ajuda, vai pegar aí, em nome de Jesus. Deus está procurando verdadeiros adoradores, não cantores, não é verdade? Então vamos adorar